Botafogo poderia ter ficado com um a mais logo no primeiro tempo por conta desse lance. É discutível, sem dúvida alguma é um lance discutível. Assim como a questão da falta do Barros também é. Para mim, foi falta no Barros. A minha interpretação é falta no Barros. Tá? É falta no Barros. A minha interpretação é essa. Eu acho que a arbitragem errou nesse lance. Só que, ao mesmo tempo, eu não vou ficar aqui justificando a atuação do Vasco muito abaixo do esperado no primeiro tempo e no segundo tempo uma atuação pouco efetiva, que foi isso que aconteceu com o Vasco, por conta desse erro. Tá? Então, esse balanço tem que acontecer. Dito isso, em relação ao primeiro tempo, péssimo, assim, para esquecer mesmo o que aconteceu em São Januário, depois de uma festa absurda da torcida. É muito legal ver como é que São Januário pulsa e resgatou essa essência, festa absurda lá, e mesmo assim o time não conseguiu mostrar muita coisa nesse primeiro tempo por vários motivos que eu dei aqui. Um time pouco esperado, tá? No segundo tempo, as duas equipes eu acho que elas já voltam com um pouquinho mais de energia, com um pouquinho mais de querer o jogo, indo para a etapa final para poder decidir a partida. E aí o Vasco tem uma oportunidade muito clara com o Tietê. Aí não tem jeito, gente. Se você tem uma equipe que, repito, toma gol todo jogo e não aproveita as oportunidades que tem dentro da partida, é matemática. O futebol não é matemática, não é uma ciência exata. Mas quando você perde muitas chances e você é uma equipe, historicamente, dentro desse campeonato, vulnerável, você vai ser punido. Você vai ser punido. E quando eu olho para o que aconteceu no segundo tempo, quando o Tietê perde aquele gol, eu falo, vai cobrar caro. E vai cobrar caro porque o Botafogo não estava em nenhum momento morto no jogo. O Léo Jardim fez algumas boas defesas. Pelo menos umas 3 boas defesas o Léo Jardim fez. A gente vai falar sobre o gol do Botafogo, mas o gol em si, que pode ter uma falha ou não do Léo Jardim, ele já estava mais maduro. O Vasco vai lá, numa descida com o Pumita, e aí acho que tem muito a ver com o conhecimento do Pumita com o David. Esses caras jogam juntos há muito tempo, estão no Vasco já há muito tempo, e ele sabe, o David sabe que o Pumita gosta de botar essa bola no segundo pau, gosta de colocar mais força nesse cruzamento, e ele acaba aproveitando a oportunidade como um 9 se posicionando mesmo. O Pumita ofensivamente vai muito bem, e o Pumita defensivamente, sem bola, ele deixa muito a desejar. 1-0 Vasco. A torcida explode. São Januário pulsa. O time tá ali, ligado dentro da partida. Mas é fazer o gol e parece que desliga. Não é de agora. Não é de agora. Faz o gol e desliga. E começa a baixar a linha. E começa a perder o controle do jogo. Esse time do Renato tem muita dificuldade de controlar o resultado. Muita dificuldade. E aí, quando você tem um erro do Tietê, o gol do David, o Botafogo começa a vir para cima. Entra o lance que eu falei agora, uma desatenção absurda. O Vasco hoje tomou um gol com um jogador estirado dentro da área. Aí o Cuiabano não consegue fechar no cruzamento para poder marcar o Vidalba, que também foi uma mexida dentro do jogo, que começou a incomodar o Vasco, por quê? Ele tira o Júnior Santos, que cansou o Cuiabano, que cansou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes cansa fisicamente, o Cuiabano também tem uma queda física ali, aí pode entrar naquela justificativa do Renato, dessa sequência de jogos. O Cuiabano vem de um desconforto muscular, ele cansa dentro do jogo, e o Botafogo coloca o Vidalba. E o Vidalba entra muito bem, o ponta do Botafogo. Duelo por ali, o tempo inteiro, o cara descansado, o Cuiabano já cansado, o gol sai de uma desatenção do Vasco, em que o Cuiabano fica olhando a bola viajar, a defesa do Vasco fica se preocupando com o Edenilson, que ficou parado, perde a atenção, e aí sim vem o gol do Vidalba de cabeça. Pedrosa, você acha que o Léo Jardim falhou? Você acha que o Léo Jardim poderia ter ido melhor? O que você acha? Vocês podem comentar aqui comigo. Eu acho que ele se precipita. Eu acho que ele dá um passinho para frente, que é o passo para frente, como se ele estivesse confiando que o Vidalba não poderia finalizar em gol. Foi um passinho para frente ali para ficar próximo da trave, que deixou a margem para o Vidalba olhar para o Léo Jardim e pensar em finalizar em gol.
Então ele toma um gol de cobertura que, na minha opinião, é defensável. Ele poderia ter se posicionado melhor. Eu vou ficar aqui botando a culpa no Léo Jardim? Não. Até porque o Léo Jardim tinha defendido 2, 3, 4 oportunidades que o Botafogo fez com belas defesas. E o Vasco já estava sendo pressionado. Antes do gol do David mesmo, o Botafogo já tinha criado oportunidade. Então, assim, a questão para mim, porra, aí eu gosto sempre de ver vocês aqui, o Cândido do RJ colocou assim, Léo Jardim é um goleiro ruim. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Agora, o Alexandre Panguarten traz aqui uma opinião que me parece ser um pouco mais razoável. Falhou mais uma vez. Não precisamos ter medo de afirmar. Um goleiro como ele, com o salário dele, não tem como aceitar. Eu tô mais nessa linha, assim, de que, por mais que ele tenha feito as defesas, e foi muito bem, porque o Léo Jardim, mesmo com o Vasco ganhando, ele geralmente participa ativamente das defesas, da vitória do Vasco, ele faz parte dessa construção, pelo menos uma ou duas vezes no jogo ele faz uma defesa difícil, digamos assim, ele poderia ter ido melhor no lance, cara. A minha sensação é essa, que ele poderia ter ido melhor no lance. Não vou nem tratar como falha, frango, não, mas para mim o erro está no posicionamento. Ele dá o passinho para frente, não acredita que o Vidalba pode finalizar de cabeça e acaba tomando o gol. Não sei, eu não sei se vocês viram, mas ali no momento do gol, ele mesmo xinga, reclama. Aí eu não sei se ele estava reclamando com o sistema defensivo ou se ele reclamou porque ele sabe que tomou um gol bobo. Ele fica revoltado ali, bate na grama e tudo mais. É uma interpretação aí que vocês podem me ajudar a fazer também. E aí ele volta, o Vasco volta para o jogo, o Renato faz as substituições, o Renato coloca o Spinelli e coloca também o Spinelli, o Marino Rinestrosa e o Nuno. O Spinelli entra depois, o Nuno e o Marino Rinestrosa entram para poder dar essa ofensividade. O Nuno, que foi titular durante toda a passagem do Renato e perdeu a vaga hoje. E entra muito mal, cara. Entra muito mal. O Marino entra mal, o Nuno entra mal, o Spinelli até tentou ali algumas oportunidades por dentro, mas pouco também. Teve uma bola do Cuiabano que é a falta de entrosamento. O cruzamento que o Puma faz para o David é um cruzamento de quem tem entrosamento, porque esses caras se conhecem há muito tempo. O Cuiabano e o Spinelli começaram a jogar juntos agora, então eles não se conhecem muito, porque teve um cruzamento do Cuiabano que foi espetacular, uma porrada para dentro da área, e o Spinelli, se entendesse um pouquinho antes, um segundinho antes, ele poderia ter chegado na bola, mas não consegue aproveitar essa oportunidade. O Vasco tem uma grande chance, se eu não me engano, de empatar o jogo com o Nuno. E aí a bola vai punir, gente. A bola vai punir. Vai punir. E hoje punir o Vasco de uma maneira que é até difícil no segundo gol ficar colocando muito a culpa em alguém, porque o Matheus Martins acertou um chute bizarro, um chute espetacular. Pegou na veia, assim, um negócio que não é muito visto. Muito pelo contrário, a torcida do Botafogo pega muito no pé do Matheus Martins em relação à finalização. E o cara foi feliz, mano. Potencial. O que eu já vi de bom do Nuno é muito melhor do que o que eu já vi de ruim do Nuno. É muito maior também. Mas tá difícil esse ano, cara. Esse ano tá complicado, assim. E aí muita gente atrelava ao treinador anterior, veio o novo treinador, ele continuou jogando mal. Ele jogou na ponta direita, eu era um dos caras que relativizava também nesse sentido, porra, não é a posição do cara, e continuou jogando mal. Aí ele teve a oportunidade de ser ponta esquerda, fez um péssimo jogo contra o Curitiba. Dito isso, hoje eu coloco muito, e vou fazer a análise que eu fiz muitas vezes ao longo desses últimos meses, que é, os jogadores precisam assumir a responsabilidade e acertar. Gui Passion, boa noite. Notícias sobre SAF, time vergonhoso hoje. Gui, a mesma notícia que eu já dei, cara. O Vasco está discutindo, vou usar esse termo, o detalhe do detalhe. A expectativa é que até
o mês de maio, estamos em abril, até o mês de maio, o Vasco tem assinado o memorando de entendimento. Essa é a expectativa. Vou repetir para vocês. Entrar em detalhes. Peraí. Entrar em detalhes assim de tudo que vem acontecendo, tem que esperar. Tem que esperar porque existem apurações que precisam ser corretas, cara. Elas precisam ser cravadas, assim. Esse é um assunto muito delicado. Tudo que eu pude trazer para vocês, com informações confirmadas, eu trouxe e eu venho trazendo desde dezembro. Mas o que eu posso falar para vocês, mais uma vez, estão discutindo os detalhes dos detalhes. É uma formalização de contrato para assinar o memorando e tocar a vida. Mas, assim, está muito próximo de acontecer, eu já falei isso diversas vezes, e é isso que eu posso trazer. Quando eu tiver a notícia da assinatura, a próxima notícia que eu for dar, espero eu também, é a do memorando de entendimento, assinado. Que esse sim vai ser um passo significativo, tá? Tudo correndo como se espera que corra. E tá aí, você como nesse momento, as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que perdeu ontem de virada para a equipe do Botafogo em São Januário. O Vasco da Gama está na 9ª colocação no Brasileiro, mas pode cair de posição dependendo dos jogos que acontecerão hoje. Então tem diversos jogos ali para acontecer e o Vasco pode cair de posição na tabela de classificação. Uma novidade é que o Vasco vai mandar a campo diversos jogadores da base e também os reservas para enfrentar o Barracas Central da Argentina pela Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama ali tem uma expectativa de, quem sabe, vencer ou até mesmo empatar o jogo ali na Argentina para, quem sabe, conseguir ali dar rodagem, minutagem, experiência para os jogadores. Jogadores como, por exemplo, Marino Hinestrosa, pode ser importante para ele também ganhar minutagem, ganhar confiança. Jogadores como o Zucarello da base pode ganhar também mais uma chance ali no elenco profissional do Vasco, dessa vez com o técnico Renato Gaúcho. Então, assim, é um cenário que eu considero positivo. O Brenner, o Spinelli também podem atuar. Então, assim, eu acho que é legal para manter todo mundo ali na ponta dos cascos, todo mundo ali na melhor forma física para que, quando for acionado, por exemplo, na Copa do Brasil ou até mesmo no Brasileiro, possam estar à disposição e atuando muito bem, porque a gente sabe, a parte física é fundamental e o Renato Gaúcho vai estar poupando, descansando jogadores titulares que tiveram um alto desgaste contra o Botafogo, né? A equipe do Vasco estava meio pregada ali na reta final, então acho que também é muito importante isso. Em relação à venda da SAF, que tudo indica ali muito próximo de ser fechada, e o Vasco, a tendência que tenha na janela do meio do ano, um novo investidor para, quem sabe, botar dinheiro na mesa e conseguir contratações de peso na próxima janela. Você aprova o Vasco colocar o time reserva /misto para o confronto contra o Barracas Central na Sul-Americana? Você acha que o Vasco deveria fechar com esse investidor, o Marcos Faria Lamáquia? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione a notificação para não perder nenhum conteúdo. E, cara, eu tava aqui já finalizando nosso vídeo, mas tem mais uma informação. Eu falei com vocês sobre questões envolvendo a base e também a Sul-Americana. E o Pedrosa trouxe uma notícia muito importante e fundamental e que eu acho super interessante atualizar a todos vocês. Que é aqui, base em peso na Argentina. O Vasco soltou a lista dos relacionados do Sub-20 para a partida contra o Flamengo pela Copa Rio. E é possível observar 2 pontos. Muitos garotos na relação estão no primeiro ano e outros que são destaques não estão. Então aqui, o Pedrosa atualizou o seguinte, Renato Gaúcho optou por utilizar muitos garotos sub-20 na estreia da Sul-Americana, como, por exemplo, Felipe Gabriel, Lucas Zucarello, Andrei Fernandes, Riquelme Avelar, e que já fizeram, inclusive, parte do elenco profissional. E depois o Vasco vai a campo para enfrentar o Remo. Então a gente viu ali, agora é a confirmação. Vários jogadores relacionados do Sub-20 para o confronto contra o Flamengo na Copa Rio não são jogadores destaques do Sub-20, porque os destaques estarão lá na Argentina. Como eu falei, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho. Valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!